Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 5 e o versículo 16. Tiago, capítulo 5 e o versículo 16. Nós estamos na campanha Conhecendo o Poder da Oração. Se você viu e observou no seu folder que você recebeu, o texto base que nós estamos trabalhando na campanha é esse que nós vamos ler. Tiago, capítulo 5 e o versículo 16. Pastor, está difícil de achar Tiago. Irmão, fica tranquilo. Lá no final da Bíblia, você acha Apocalipse, que é bem fácil. Volta um pouquinho, você vai achar 2ª, 1ª, 3ª João, vai voltar até Pedro, e aí já vai achar Tiago. Tiago, capítulo 5 e o versículo 16. Conhecendo o poder da oração. E hoje nós vamos falar então sobre o poder da oração. O poder da oração. Diz assim a Bíblia: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você pode sentar. O poder da oração. A Bíblia nos dá muito subsídio, a Bíblia nos dá muito material para falarmos de oração. Existe 650 orações registradas na Bíblia. E existe 450 respostas de oração. A palavra orar, nas suas diversas variantes, aparece 370 vezes na Bíblia. Os grandes acontecimentos da Bíblia aconteceram depois de momentos de oração. Os homens mais fiéis a Deus na Bíblia eram homens de oração. Eu me lembro de Abraão. A cidade que Abraão chegava, Abraão fazia questão de erguer um altar e começar a orar a Deus. De cidade em cidade, a primeira coisa que ele fazia era erguer um altar e orar a Deus. Jesus, ele nos é um grande exemplo de oração. Jesus orava tanto. Jesus, ele tinha tantos momentos em contato com Deus em oração, que os seus discípulos um dia chegaram para ele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender, nós queremos orar como o Senhor. Ensina-nos a orar. A igreja primitiva, a igreja que iniciou em Atos dos Apóstolos, era uma igreja que orava. Nós vamos ver essa igreja incessantemente orando, buscando a Deus. Centenas e centenas de pessoas vinham à igreja, atraídas pelo poder da oração da igreja primitiva. Os pais da igreja, todos tinham vida de oração. Os reformadores, aqueles que romperam com o catolicismo romano, eles eram homens de oração. Lutero orava, Calvino orava. Um dia a rainha da Escócia disse que ela temia muito mais a oração de John Knox do que todo o exército da Inglaterra. John Knox orava. A história vai nos lembrar de Jerônimo Savonarola, Charles Finney, Spurgeon, homens que oravam. A igreja que nós estamos e que nós fazemos parte, a Assembleia de Deus, está há mais de 100 anos no Brasil,
porque nós oramos. Nós somos homens e mulheres de oração. A oração não é obrigação. Ninguém de nós é obrigado a orar. Não existe uma regra onde, se você não orar, você está em falha. A oração é algo que flui. A oração é algo automático na nossa vida. Oração é um privilégio. É um privilégio poder orar. Falar com Deus é um grande privilégio. Talvez um dos maiores privilégios de quem é cristão seja a oração. Porque é através da oração que nós falamos com Deus. A oração é a maior força que atua na terra. Dentre muitas forças que atuam na nossa terra, com certeza, a oração é a maior força que atua na terra. A oração para o cristão é mais importante do que o ar que nos dá vida. Assim como nós não podemos viver sem oxigênio, assim como nós não podemos viver sem ar, nós não podemos viver sem oração. Em dias em que nós estamos tão conectados, em dias em que a tecnologia nos dá tantas oportunidades de vivermos conectados com o mundo, conectados com as pessoas, conectados com o mundo, nós devemos estar conectados com o céu. E qual é o aplicativo? Qual é a tecnologia que nos liga ao céu? Essa tecnologia, esse aplicativo, se chama oração. Quando você ora, você está em conexão direta com o céu. Alguém pode orar e não ser um cristão, mas você não pode ser um cristão sem orar. Se você aceitou Jesus como Salvador, se você é um cristão de verdade, você é uma pessoa de oração. A oração é tudo isso e muito mais. Poderíamos passar aqui horas falando das belezas da oração. Mas eu quero falar hoje com os irmãos sobre o poder da oração. E a oração, ela tem três poderes extraordinários. O propósito da nossa campanha é conhecer o poder da oração. E eu quero falar com os irmãos então sobre os três poderes da oração. O primeiro poder da oração, poder de gerar comunhão com Deus. Olhe para a pessoa mais bonita que você achar aí, irmão. Claro que não é difícil de achar alguém bonito. É só olhar para o lado e você vai achar alguém bonito. Diga para ela, poder. Ixi, meu irmão, fiquei sozinho na igreja. Diga, poder de gerar comunhão com Deus. É através da oração que nós temos comunhão com Deus. A oração não é opcional na sua vida, pois é por meio da oração que nós temos intimidade com Deus. Nós podemos dizer que a oração é o nosso termômetro espiritual. Se nós estamos orando, nós estamos bem espiritualmente. Se nós estamos orando, o termômetro está indicando que nós temos comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Orar não é uma atitude religiosa, onde nós, ao iniciarmos o dia, oramos 2 ou 3 minutos, e nem mesmo uma atitude religiosa antes de dormir, dobrar o joelho e orarmos 2 ou 3 minutos. Oração é muito mais do que isso. A oração é um momento de conversa. A oração é muito mais do que uma lista de pedidos que a gente faz diante de Deus. Quando a gente vai no supermercado, a gente não entra no supermercado sem a nossa lista de pedidos. Eu quero extrato de tomate, eu quero arroz, eu quero feijão, eu quero carne. Oração não é entrar diante de Deus
com uma lista de pedidos e exigências, mas oração é estar em comunhão, em conversa, em relacionamento, em diálogo com Deus, em uma amizade tão próxima que a gente diz: estou em comunhão com Deus. Nós não devemos orar somente nas horas de sufoco, quando alguma coisa está dando errado, então eu vou orar. Quando as coisas no trabalho estão dando errado, então eu vou orar. Quando as coisas na família estão dando errado, então eu vou orar. Não, nós temos que orar para ter amizade e comunhão com Deus. Um dia uma adolescente disse para mim: pastor Ricardo, não sei orar, dobro o joelho e não sei o que falar. Eu disse para ela: próxima vez que você dobrar os joelhos, você ore e fale com Deus, como se estivesse falando com o seu melhor amigo. A oração é isso, é falar com o nosso melhor amigo. E muito mais do que isso, porque o nosso melhor amigo, existem momentos que não nos entende, mas Deus nos entende em todas as coisas. Lembre isso, meu irmão. Ore para ter comunhão com Deus, para ter amizade com Deus. A oração é o fruto de uma amizade com Deus. É uma conversa onde o crente aprofunda sua comunhão com Deus. Meu irmão, nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Quando Deus cria Adão e Eva, o propósito de Deus em criar o ser humano era ter comunhão com a gente. Deus não cria Adão e Eva e abandona eles e nunca mais aparece. Não, a intenção de Deus é ter comunhão com o homem. Através da oração, a gente tem comunhão com Deus. Se você realmente nasceu de novo, se você se converteu de verdade, se você aceitou Jesus de verdade, se você é crente de verdade, meu irmão, você tem desejo de conversar com Deus. Meu irmão, se você não tem vontade de conversar, de dialogar, de ter comunhão com Deus, infelizmente eu te digo, você ainda precisa aceitar Jesus. Você ainda não nasceu de novo. Porque quem é filho de Deus tem vontade de conversar com seu pai. Quem é filho de Deus de verdade tem vontade de abrir o coração para o seu pai. Meu irmão, eu não consigo passar um dia sem falar com a minha esposa. Se eu passar um dia sem falar com a minha esposa, o pau quebra lá em casa. Ela vai achar que alguma coisa está errada, porque é relacionamento, amizade, intimidade. Eu tenho intimidade com a minha esposa, então eu não posso passar um dia sem conversar com ela. Se você é filho de Deus, se você tem intimidade com Deus, você tem vontade de falar com Ele. A minha filhinha fez 1 mês domingo, e eu observo ela. Quando vem a tia, pega no colo, ela chora. Quando vem a outra tia, ela pega no colo, ela chora. Vem o avô, pega no colo, ela berra. Vem a vovó, pega no colo, ela berra mais ainda. Mas quando vem a mamãe, já de longe dizendo: filhinha, vem aqui com a mamãe, ela já para instantaneamente, e ela já abre os bracinhos assim, e fica no colinho da mãe. Ela sabe que a intimidade, ela sabe que é filha e que vai ter o carinho do colo da mãe. Se você é um filho de Deus, você sabe que nos braços do seu pai você tem comunhão e intimidade com Ele. Abra os braços e receba o carinho de Deus. Tenha comunhão com Ele. Ou talvez você não é filho dele ainda. Se você não é filho dele de verdade ainda, você não tem esse desejo de ter comunhão com Deus. Você precisa se tornar um filho de verdade. A oração tem o poder de me dar comunhão com Deus.
Agora, o segundo poder da oração. A oração tem poder de alcançar milagres. Levante a sua mão direita para o céu e diga: a oração tem poder de alcançar milagres. É através da oração que nós colocamos a nossa ansiedade diante de Deus. Tudo aquilo que nos preocupa, que está perturbando o nosso coração, é através da oração que nós colocamos isso nas mãos de Deus. Deus determinou que fosse através da oração que nós venhamos a obter as nossas maiores vitórias. Deus pode, meus irmãos, fazer tudo e qualquer coisa sem nós orarmos. Deus pode fazer tudo e qualquer coisa sem você, sem eu. Mas Deus determinou que através da sua oração, grandes vitórias nós venhamos obter. Você precisa orar, meu irmão. A sua família talvez está padecendo porque você não está orando. A sua casa está se destruindo porque talvez você não está orando. As suas finanças estão se destruindo porque talvez você não está reservando tempo no seu dia para orar. Você está depressiva, você está enferma, você está triste porque talvez você não tenha reservado momentos no seu dia para orar. Lembre isso, a oração muda as coisas, a oração muda as situações, a oração muda os quadros, a oração muda qualquer coisa. Você orando pode ver esse quadro revertido e mudado. Meu irmão, ore. Está difícil lá no trabalho, o patrão está perseguindo, o colega está perseguindo, ore. As coisas estão indo difícil na escola dos filhos, ore. O marido está com dificuldade, ore. Está com dificuldade no relacionamento, ore. Meu irmão, a oração tem esse poder de nos conectar a grandes milagres. Os milagres não estão tão longe da gente, eles estão à distância que nós percorremos através da oração. Ore. A oração tem poder de gerar grandes milagres. Existem pessoas que sempre precisam de alguém. Ore por mim, me ajude. Existem pessoas que estão sempre dependendo da oração de alguém. Deus está dizendo para você esta noite: ore você é canal de bênção para a sua vida. Ore você. A oração nos conecta a grandes milagres. A Bíblia nos prova isso. Pedro estava preso. Pedro estava em dificuldades, acorrentado. Pedro estava preso. E a Bíblia diz que a igreja estava orando. Os irmãos estavam reunidos em oração. Deus solta Pedro. Deus solta Pedro, Deus solta Pedro, liberta Pedro. A oração chegou ao céu. Deus envia um anjo, quebra a cadeia e liberta Pedro da prisão. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados. Soldados romanos estavam guardando eles. Eles estavam em uma masmorra fria do Império Romano, presos. Eles olharam um para o outro e disseram: o que vamos fazer aqui? E um respondeu para o outro e disse: nós vamos orar, porque a oração gera grandes milagres. Perto da meia-noite começaram a cantar, começaram a orar, começaram a cantar, começaram a orar, começaram a cantar, orar, cantar e orar, cantar e orar. De repente um anjo vem naquela prisão, arrebenta as prisões,
abre a porta da cadeia e Paulo e Silas saem da prisão, porque a oração gera grandes milagres. Eu colho milagres todos os dias, eu e a minha esposa. A gente colhe milagres todos os dias. Mas a minha esposa conta que muitas vezes pela madrugada ela acordava assustada, com a mãe e o pai dela de mãos erguidas, dizendo: Senhor, abençoa a minha filha. Senhor, abençoa a minha filha. Senhor, abençoa a minha filha. Quantas vezes o meu pai dormiu orando 3, 4 horas da manhã. Eu acordava para orar também na adolescência e via o meu pai dormindo no sofá, mas eu sabia que ele passou um tempo orando pela minha vida. A oração vai fazer você colher grandes milagres na vida dos seus filhos, na sua casa. Pare de amaldiçoar os seus filhos. Pare de amaldiçoar o seu trabalho. Pare de amaldiçoar a sua vida. Pare de amaldiçoar a sua esposa, o seu marido. Pare de amaldiçoar a sua situação. Comece a orar e a sua situação vai ser mudada. Comece a orar. Comece a orar. Levante a sua mão direita para o céu. Levante, levante, levante alto. Que a oração invade você. Que você aprenda a orar. Que você sinta o poder da oração. Que você receba milagres através do poder da oração. Quando você vai lutar com as armas carnais? Até quando você vai fazer do seu jeitinho? Até quando você vai ficar assim? Não está dando certo. Comece a orar. Comece a guerrear com as armas certas, através da oração. Ore. Para nós encerrarmos, a oração ela tem poder de gerar comunhão com Deus. Ela me dá comunhão com o Pai. A oração ela gera grandes milagres. E por último, o último poder da oração. A oração tem poder de forjar o nosso caráter. Sabe aquela pessoa bonita que você achou antes aí, irmão? Dê um sorriso lindo para ela e diga: a oração forja o nosso caráter. A oração forja o nosso caráter. A oração forja o nosso caráter. Guarde o que eu vou lhe dizer agora. A oração é a força que você precisa para vencer o pecado. A oração é o segredo da santidade. A oração é a força para dizer não à tentação. Quem ora tem um caráter diferente. Quem ora tem um caráter forjado na comunhão e na intimidade com Deus. Quem ora tem as suas atitudes diferentes. A atitude de quem ora e de quem não ora está explícita na sua conduta. É fácil identificar quem ora e quem não ora. A oração forja, muda as nossas atitudes. A oração ela muda as nossas palavras. É fácil identificar quem ora e quem não ora. É só observar as suas palavras. Quem passou um momento em oração pela manhã antes de ir ao trabalho, não vai amaldiçoar o patrão no trabalho. Não vai falar palavrão no trabalho. O palavrão no trabalho não vai fazer parte da sua conduta, porque ele passou um tempo em oração. Quem ora, ele não vai mentir no trabalho, ele não vai mentir na rua, ele não vai mentir na escola, porque ele passou um tempo em oração, e a oração foi forjando as suas palavras. Ele não vai mentir. Quem ora tem força para vencer os vícios. Sabe esse vício que você acha que não tem força? Você precisa orar
A oração vai te dar força para vencer os vícios. Quem ora não vai chegar com malícia em uma garota, em uma mulher que não é a sua esposa, porque o caráter é forjado. Quem ora não vai adulterar. Quem ora não vai chegar com palavras de malícia para outra mulher, para outro homem. Quem ora não vai cantar outra pessoa que não seja o seu cônjuge, porque ele passou um momento em oração e o seu caráter é forjado. Quem ora, ele não ludibria as pessoas, ele não engana as pessoas. Quem ora não consegue se sentir bem dentro de uma balada. A balada não vai trazer satisfação para ele, porque ele passou um momento em oração e o seu caráter é forjado através da oração. Quem ora não vai se vestir com sensualidade, com lascívia, com segundas intenções, porque o seu caráter é forjado através da oração. Quem ora não vai conseguir se relacionar com amizades erradas, amizades que te afastam de Deus, porque o seu caráter é forjado através da oração. Quem ora vai sair desse grupo de WhatsApp que passa o dia inteiro falando porcarias, falando coisas que não convém para quem ora e tem o seu caráter forjado. Ah, se nós passássemos mais tempo em oração. Que Deus me dê graça para passar mais tempo em oração. A minha vida vai ser diferente. O jeito de eu tratar a minha filha, o jeito de eu tratar as pessoas, o jeito de eu tratar a minha esposa, o jeito de eu me relacionar, a minha vida vai ser mudada. Que Deus me dê graça para passar mais tempo em oração. Que Deus nos dê graça, obreiros, para passar mais tempo em oração. O povo vai ver a diferença na nossa vida. Que o nosso louvor seja forjado em momentos de oração. Que a nossa vida seja forjada em momentos de oração. Vamos ficar de pé nesta noite. A oração é como o esmeril, que vai tirando as arestas, que vai tirando aquilo que não convém. É o fruto da comunhão, da intimidade com Deus. Nós precisamos conhecer o poder da oração. Nós precisamos conhecer o poder da oração, que nos dá comunhão com Deus, que nos faz realizar e ver grandes milagres, e que forja a nossa vida. Mas pastor, é o excesso de trabalho. Pastor, eu trabalho demais. Pastor, é as tarefas de casa, é tanta coisa para fazer lá em casa, eu não consigo ter um tempo. Pastor, é a internet. Eu não consigo tirar um tempo, é a internet que tem tirado o meu tempo da oração. Pastor, é o excesso de entretenimento que eu tenho. Eu tenho 300 canais de assinatura, eu tenho Netflix, eu tenho entretenimento demais, e isso tem tirado o meu momento de oração. Meu irmão, nós temos dezenas e dezenas de motivos. Eu tenho os meus, você tem os seus. Motivos que vão tirando o nosso tempo de oração. Moody disse: se você está tão ocupado que não tem tempo para orar, então você está mais ocupado do que Deus queria que você estivesse. Eu tenho certeza que Deus falou com você esta noite. Eu tenho certeza que o seu coração está fervendo. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. E nós vamos fazer uma oração de arrependimento. Nós vamos fazer uma oração de quebrantamento agora, para que tudo que tem nos atrapalhado de tirar esse momento tão precioso de oração venha cair por terra. Nós seremos homens e mulheres de oração. Ore, 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 ore. Ore, ore. Deus falou com você, o seu coração está ardendo.
Deus trabalhou, Deus está trabalhando no íntimo da sua vida. Ore, 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 ore. Ore, ore e diga misericórdia, misericórdia, misericórdia. Senhor, eu quero conhecer, eu quero entrar, eu quero fluir na oração, eu quero conhecer. Ore, 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 eu quero ser um homem conhecido pela oração. Eu quero no trabalho, na rua, em casa, ser conhecido pela oração. Eu quero modificar o ambiente aonde eu chegar, através da oração, através da oração, através da oração. Ore, 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 ore. Deus nos dá graça, nos dá graça a orarmos